Vamos lá. Vamos lá, né? Pensou que ia correr hoje, né? Bacana. Vamos jogar duro. Adelante. Boa noite, prof. Manda um abraço, por favor, jogando duro. Ivan jogando duro uma hora dessa, né? Jogando duro. Arroba Delta Marcelo na área, né? Prof. Delta Marcelo sempre dando uma moral aí, chamando os amigos. Valeu, Marcelo. Volta logo aí para as lives, né? Alô, Alô, Goiás. Bacana, joga duro, né? Valeu, irmão. Um abraço. Bacana, né? Prof. Delta Marcelo sempre jogando duro aí, ó. Vamos lá? Rapaz, o jogo tá duro aqui, né? Vamos parar. Vamos lá, né? Aí, Delta Marcelo, tem que entrar, dar uma dica, tá certo? Um minutinho, tira um minutinho aí. Não corre não, o jogo é duro, o jogo é duro. Priscila, um beijo pra Priscila aí, ó, jogando duro também. É isso aí, né? É a Chayane jogando duro. Os delegados estão jogando duro nas lives, com certeza, né? Bacana, né? Convida seus amigos aí. Convida seus amigos, né? Vamos colocar aqui 100 na live para ir subindo. Já não avisei nos grupos hoje, né? Entrei direto. Jogando duro, né? Chama no Perceba, vou chamar. Eu não entro com a mesmice, né? O básico você já sabe. Alô, você. O Delta Marcelo, né? O Marcelo acabou de falar aí. Pessoal, é o seguinte, quando você gosta da carreira, você gosta da carreira, né? Veja, depois que eu assumi como delegado aqui em Brasília, em 2006, né? São 10 anos já na carreira de delegado de polícia, já aí chegar à classe especial, né? O que eu tenho para falar é o seguinte: você quando gosta da carreira, você gosta, né? Depois que eu passei para delegado, eu não fiz nenhum outro concurso. Bacana? Gostei e fiquei, beleza? Então, tem que tirar, né? Essa concepção, esse paradigma da cabeça de vocês, né? Infelizmente. Porque os melhores cargos, as melhores carreiras, melhor dizendo, promotor, juiz, nada a ver, cada um segue o que quer. Eu gosto do contato físico, né? Brincadeira. Eu gosto aí, né? Olho no olho, eu gosto, né? Do trabalho de campo, né? Trabalho de campo, né? Isso, também tem a parte teórica, porque, veja, é uma carreira híbrida. Porque você joga duro na teoria, né, representando, é isso, pelo mandado de busca, pelo mandado de prisão, né, seja preventiva ou temporária, e você também sai, né, vai a campo jogar duro.
Bacana, né? Né? Eu gosto. 10 anos já como delegado de polícia, eu sou muito feliz. Eu não fiz nenhum outro concurso, não. Depois que passei para delegado, é claro. E, enfim, né? Vamos jogar duro. Bacana? Por que também? Porque já tá tarde. Eu ainda não tinha entrado antes, porque estou jogando muito duro, né? Minha revisão final para o aulão delegado do Pará. Quando eu falo que eu não vou para brincar, eu não vou para brincar, né? Veja que estão as provas da FUNCAB, né? As provas da FUNCAB, perceba bem, delegado de polícia 2016, está aqui, ó. FUNCAB, delegado de polícia 2016, né? Claro que eu, né? Já destruí hoje, né? Eu tenho para comentar algumas coisas de direito penal dessa prova aqui. FUNCAB Rondônia, tá aqui, não é isso? Tô aqui estudando todas as provas da FUNCAB, né? Dia 17 de dezembro, nosso aulão lá. FUNCAB Rondônia também, 2013, tá aqui a prova, não é isso? Eu não vou para brincar, né? A banca FUNCAB, eu estou aqui estudando. Veja, as provinhas da FUNCAB. FUNCAB, Espírito Santo, 2013. Né? O adversário não é a FUNCAB, filho. Né? Eu estou a semana toda estudando a FUNCAB. FUNCAB também, Rio de Janeiro, 2013. Está aqui a prova, né? Veja, a gente faz um trabalho sério. Eu não vou sair daqui de Brasília para ir brincar lá em Belém. Eu vou para jogar muito duro. Vocês já perceberam, né? Ontem eu dei uma aula, né? Joguei muito duro na parte de extorsão. Diversas provas, né? Tirei diversas questõezinhas aqui. Já separei minhas questões, né? Que eu irei trabalhar também a parte especial e a parte de legislação extravagante. Parte de crimes contra o patrimônio e crimes contra a dignidade sexual. Veja, ficou comigo, né? E aí eu já chamei no Perceba. Ontem eu dei uma aula aqui em relação ao delito de extorsão mediante sequestro. Você assistiu? Você assistiu aí, extorsão mediante sequestro? 1h30, né? Quase, né? Só falando de um 59, não foi isso? Veja, o jogo é muito duro, né, pessoal? O professor ficou 1h30 falando só de um artigo. Perceba bem, né? Aí eu tenho, assim, eu fico com pena de vocês, assim, porque, veja, eu estudo penal, processo penal e legislação extravagante, né, que está na órbita penal, e vocês têm que estudar constitucional, administrativo, tributário, empresarial, civil, ambiental. Olha, parabéns, tá? Parabéns para vocês, porque eu vou falar o seguinte, veja, é uma luta eleitoral e direito é igual água. Você lê de manhã, de tarde você não lembra de nada. Você não é louco, não. Você não é louco, não. Você é igual a mim, né? Eu leio de manhã, de tarde eu não lembro de nada, eu tenho que ler de novo. Professor, como é que você passou? Assim, ó. Jogando muito duro, né? Fazendo minhas marcações, lendo a mesma coisa mais de 10, 20, 30 vezes. Né? Isso é assim, é humano, né? Então, acredita no seu sonho, joga duro, é normal, beleza? Se você lê de manhã, de tarde, você não lembra, é normal isso. Veja, o conhecimento ele vai sedimentando, né? E também você tem que entender que o direito é um sistema. Direito é um sistema. Então, quando você começa a estudar, igual, lembra quando começa a falar, vamos fazer link aqui, ó, vamos puxar aqui, ó, olha lá, ó, aula. É assim que eu comecei a aprender, né, alguns temas, né, do direito penal, que hoje eu posso dizer assim, que eu sei assim um pouquinho, não é isso? Para passar para vocês aqui, eu estudo e passo para vocês numa boa. Hoje eu, né, minhas provinhas da FUNCAB, né, porque a nossa prova, perceba bem, pode vir a FUNCAB, porque eu não brinco com sonhos. Eu jogo muito duro, né? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Se liga. FUNCAB, tá? O examinador da FUNCAB pega muito pesado na teoria do delito. O examinador da FUNCAB pega muito pesado na teoria do delito. Então, essa semana, cai para dentro, tá? Cai para dentro. Dá uma boa estudada lá na teoria do domínio final do fato, cai para dentro, né? Aí, inerente ao concurso de pessoa, fica ligado, tá? Cai pesado. Cai pesado. Teorias do dolo, teorias lá do tipo, cai pesado. Cai pesado. Bacana? Cai pesado.
tá? E outra coisa, o examinador da FUNCAB adora crimes contra o patrimônio. Adora crimes contra o patrimônio, beleza? Né? Eu aprofundei em crimes contra o patrimônio e outra coisa, ele ama crimes contra a dignidade sexual. Quer ver uma questão que vai cair na FUNCAB? Quer ver uma questão que vai cair na FUNCAB? Eu vou dar lá no aulão. O examinador da FUNCAB também, veja, além de gostar muito, né, dos crimes contra a dignidade sexual, eu digo, né, do tema, ele gosta de jurisprudência. Tanto é que ele pediu agora a jurisprudência lá da representação, da vulnerabilidade fugaz. Eu tinha dado no aulão, joga aí para mim. Joga aí, fala aí, dá um Alfa Zulu que eu dei no aulão, que eu dei lá no Pará. Eu falei, galera, fique esperto com a vulnerabilidade, não é isso? Vulnerabilidade transitória, vulnerabilidade fugaz. Eu falei, ó, ação penal STJ, ação penal pública condicionada à representação. No outro dia, estava lá na prova, vulnerabilidade fugaz. Eu tô mentindo, quem foi no aulão, né, do outro projeto que eu participava, aí, ó, eu dei a questão, beleza? Sabe qual a questão que ele vai cobrar agora? Sabe qual a questão que ele vai cobrar agora? Contemplação lasciva, filho. Ele vai cobrar contemplação lasciva. Professor, o que é isso, contemplação lasciva? Eu já dei na live. Contemplação lasciva, decisão fresquinha do STJ, entendendo, né, veja, o STJ seguindo aí a maioria da doutrina, entendendo que para a configuração do estupro não há necessidade do contato físico. Bacana? Então, se o agente ordena a vítima a tirar a roupa, né, e a vítima ali, na sua nudez, né, ela desnuda, a vítima desnuda, né, se a vítima ali, né, veja na sua nudez, perceba bem, ele olha para a vítima e ele satisfaz, né, o seu desejo sexual, eu tenho estupro configurado, ou seja, não há necessidade do contato físico. Na prova vai aparecer assim, contemplação lasciva. Bacana? Não há necessidade de contato físico. A contemplação lasciva configura estupro. Bacana? Vai dar agora. Vai dar agora. Domingo que vem, essa questão está na prova. Beleza? Aí você vai chegar aqui e vai falar, você jogou duro. O que é isso? Adivinha? Não adivinha, filho. Não é adivinha. Aqui, entendeu? Aqui, ó. A bola mágica aqui, tá aqui. O que é isso aqui? É dedicação, entendeu? Aqui, só FUNCAB. É dedicação, são quase meia-noite, não é isso? Eu estou aqui estudando as provas da FUNCAB, sobretudo a última prova, legal? Então eu sei muito bem as questões que eu irei trabalhar no dia 17, no meu aulão, lá no Belém Hall, lá no Pará. Professor, tem vaga ainda? Tem vaga. Como é que vai ser esse aulão? Pessoal, como são meus aulões? Resolução de exercícios, nada de brincadeira, pauleira, Professor, vou ter direito ao material? Claro que vai. Tá? Você vai ganhar um caderno de questões e a gente vai resolver questões de 8 da manhã até às 18 horas. Né? Medicina legal, empresarial, direito ambiental, relação extravagante, direito penal parte especial, processo penal. Os professores que estão indo comigo estudaram muito, os doutrinadores do Rio. Veja, o jogo vai ser duro, né? O jogo vai ser duro. Então não tem ninguém aqui brincando, não. Ó, FUNCAB. Ó, FUNCAB. 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 Não brinco com sonhos. Vamos lá, então. Vamos lá. Percebe, então, né? Vamos começar aqui a aula, tá certo? Porque tem hora que a gente tem que mostrar, porque às vezes as pessoas falam assim, o cara é o quê? Adivinha as questões? Não é. Eu faço um trabalho sério, eu não brinco com o investimento de ninguém. Eu não estou indo para o Pará para brincar. Para qualquer lugar eu respeito o investimento das pessoas. Beleza? Isso. Vamos lá, então. Percebe, então, legítima defesa, né? Legítima defesa, veja, prevista, né, uma excludente de licitude. Eu vou desenhar rápido, tá? Que eu tô cansado, estudei muito hoje, mas eu quero passar essa questãozinha aqui para vocês, que eu já estava fazendo uma revisão, né, de algumas questões que eu vou querer comentar lá, né, para jogar duro. Perceba, então, a legítima defesa, né, excludente de licitude, prevista lá no artigo 25, eu tenho uma live que eu só falo em relação à legítima defesa. Veja, perceba, uma questãozinha que pode cair na sua prova, antes mesmo de eu abordar o que eu quero aqui, tá? A indagação se há necessidade do agente saber que ele se encontra cobertado pela situação justificante.
Perceba, o Mévio olha para o Paulo, olha o Paulo ali, o Mévio, com a vontade de matar o Paulo. Bem, com a vontade de matar o Paulo. Bacana. Perceba que o Paulo está de costa para o Mévio, tá certo? E o Mévio realiza um disparo de arma de fogo. Perceba que nesse momento que ele realiza um disparo de arma de fogo, sem ele ter conhecimento, ele acabou evitando, tá, a morte de José. Como assim? Veja, Paulo, como ele estava de costas, ele não viu, mas Paulo estava com uma arma de fogo apontada para José, que estava mais à frente, na iminência de uma agressão injusta. Então, sem que o Mévio, né, soubesse, ele acabou evitando, veja, a morte de José, matando Paulo. Poderia Mévio alegar a legítima defesa de terceiro? Perceba bem, né? Ou seja, além, né, veja, os requisitos da legítima defesa: agressão justa, né, atual ou iminente, contra direito próprio ou alheio. Será que o conhecimento da situação justificante constitui requisito da legítima defesa? Perceba bem, é a pergunta que se faz, né, antes mesmo aqui de entrar no jogo duro. Entendeu? Ele pode alegar legítima defesa de terceiro? Ora, você matou o Paulo. Sim, mas olha, eu evitei a morte de José. Então, perceba, José estava aí em face de uma agressão iminente. Perceba bem. Veja, se cai uma questão dessa na sua prova, você tem que demonstrar conhecimento para o examinador e chamar o examinador no Perceba. Chama ele no Perceba e diga o seguinte: examinador, eu tenho duas correntes doutrinárias. Eu tenho uma primeira corrente entendendo que ele pode sim alegar a legítima defesa. Ele pode alegar a legítima defesa? Perceba, porque o conhecimento da situação justificante não se encontra como requisito aqui no artigo 25. Chamei você agora no Perceba. Coloca um alfa Zulu. Cadê aqui, né, tendo conhecimento? Aonde se encontra aqui no 25? O 25 fala o seguinte: entende como legítima defesa quem, usando moderadamente os meios necessários, repele injusta agressão. Injusta agressão é requisito. Atual ou iminente é requisito. A direito próprio ou de outrem, ou seja, legítima defesa própria ou legítima defesa de terceiro. Está aqui. Onde o dispositivo está dizendo que ele tem que ter conhecimento da situação justificante? Primeira corrente nesse sentido. Entenderam? Entenderam? Então, numa prova discursiva, você vai crescer. Alfa Zulu. Né? Alfa Zulu. Olha o 25. Cadê o conhecimento da situação justificante no 25? Entenderam? E aí? Né? Então, essa primeira corrente entende que o conhecimento da situação justificante, né, de se encontrar o agente acobertado pela excludente licitude, veja, essa primeira corrente entende que não constitui requisito. Então, perceba. O Mévio, né, pode alegar legítima defesa de terceiro, ou seja, em relação que é José, né, tendo ele matado Paulo. Né? Paulo quer matar José e o Mévio jogou duro. Entenderam ou não? Ele vai poder alegar legítima defesa de terceiro para essa primeira corrente. Para uma segunda corrente, que é a majoritária, né, que é que você vai defender na sua prova, perceba, veja, o agente ele deve ter conhecimento que se encontra assim, acobertado por uma excludente de licitude. Ou seja, porque, perceba, para ele desenvolver uma conduta, não é isso? Acobertado pela excludente de licitude, né? A vontade dele tem que ser direcionada a isso.
e para que ele tenha vontade de estar agindo acobertado pela uma excludente de licitude, ele tem que ter conhecimento da situação justificante, muito embora o 25 não faça essa exigência. Essa segunda corrente fala assim, olha, a exigência do conhecimento decorre do dolo, né? Olha, ele atirou para matar? Sim, mas veja, ele tinha uma finalidade, né? Qual seja, evitar a morte de outrem. Entenderam ou não? Então, o conhecimento da situação justificante é a questãozinha, né? A sua concepção. Na prova você leva isso com você. Beleza? Mas sempre tendo conhecimento que eu tenho uma concorrente minoritária. Para uma prova discursiva, chama a legítima defesa da natureza jurídica, né? A excludente de licitude, chama no perceba, tá certo? Demonstra conhecimento, beleza? Mostra aqui as posições, né? Os argumentos de cada posição, né? Corrente minoritária, entendendo que o 25 não exige o conhecimento da situação justificante, né? Veja, tem corrente nesse sentido, e majoritariamente a necessidade do conhecimento da situação justificante. Veja, essa é a corrente majoritária, beleza? Né? Tranquilo? Porque os requisitos, perceba bem, da legítima defesa estão aqui no 25, e a situação justificante não se encontra, né? Será que constitui requisito ou não? Doutrina majoritária entendendo que constitui sim, né? Implicitamente estaria aqui no tipo. Bacana? Legal? Chama no perceba, né? Chama no perceba. Vem cá, chama no perceba, FUNCAB. Não brinca com a FUNCAB, né? Tá pegando pesado na teoria delito, né? Teoria do delito tá pegando pesado. O jogo tá duro, hein? O jogo tá duro. Aqui não, tentou aqui diversas vezes aqui hoje estudando, eu falei, aqui não. Ó, jogava assim e falava, não, aqui não. Aí fazia minha anotação, falava, vou falar isso aqui no aulão. Olha só, ó, pá, dia 17 de dezembro lá em Belém Hall. No Belém Hall. Temos vagas? Temos vagas ainda. Professor, esse aulão que vai ter em Goiânia? Claro que vai ter dia 4 de fevereiro. Primeiro lote, né? Já está acabando o primeiro lote, para falar a verdade. Corre lá. Aonde, professor? No www.adelante.net.br www.adelante.net.br. Você vai fazer os 2 aulões. Inclusive, quem for lá no aulão lá do Pará, agora, domingo, sábado agora, e a gente vai fazer uma promoção para o aulão de Goiânia, beleza? Aí a pessoa vai estar lá, a gente vai passar uma relação, vai saber quem está no aulão e a gente vai fazer uma promoção. Bacana? Só para quem vai para o aulão do Pará. Corre, você ainda pode fazer inscrição lá no aulão do Pará. Temos vagas ainda lá no www.adelante.net.br. Bem, bacana. Bacana. Isso aí. Você está falando de estelionato sentimental? Eu vou falar, sabe de quê? Do estelionato judiciário. E outra coisa, o examinador da FUNCAB adora, eu falei já, né? Adora crimes contra o patrimônio. Bacana? Adora crimes contra o patrimônio. Vai cair, né? Tem uma questãozinha que eu acho que vai cair na prova também. Por quê? Porque tem tudo a ver com esse concurso. O quê? Fala, professor, não vou falar não. Fala no aulão. Senão eu vou ficar dando as questões para quem não vai no aulão. Fala, professor, fala, não. Fala. Cola eletrônica, vai cair. Cola eletrônica, vai cair. E ele vai dizer que cola eletrônica constitui estelionato. O STF já entendia pela tipicidade do fato. E agora, né, com a nova lei, há um tipo específico, né? Previsto lá no Código Penal. Mas eu vou falar, né? Não vou nem falar qual é o tipo, vou falar só no aulão. Cola eletrônica, vai cair. Tudo a ver, né? Com a fraude, o concurso, o cara vai lá, vou meter a cola eletrônica, né? Para esses caras ficarem ligados aí que constitui crime, né? Mas não é estelionato, nem falsidade ideológica. Chamou no perceba, tem um tipo específico agora. Bacana. Né? Da especialidade. Mas depois eu vou dizer qual é. Vem comigo. O STF entendia pela tipicidade do fato, mas agora já caiu, né? Já tem um tipo específico lá que eu só vou falar depois. Lá no aulão. Lá no aulão. Vem cá comigo. Isso. Cola eletrônica, fato típico agora, tá? Só vou falar que é fato típico. Agora, professor, qual o crime? Lá no aulão. Aulão, dia 17 agora, sábado que vem, né? Vai devagar duro. Bem, um ponto importante, tá, pessoal? Antes mesmo aqui de entrar na pedra de toque, falar rápido, né? Claro que eu não vou dar uma aula de legítima defesa aqui, mas eu vou falar um pouco aqui do estado de necessidade.
um ponto importante, tá? Veja o estado de necessidade, a teoria adotada, né, quanto ao estado de necessidade, a teoria unitária. A teoria unitária, ela trabalha, veja, com critério da proporcionalidade, com critério da razoabilidade, né? Aí, com critério da razoabilidade. Veja que pela teoria unitária, veja, eu tenho um estado de necessidade justificante, ou seja, né, como um excludente, né, de ilicitude. Veja, quando eu tenho um sacrifício de um bem, perceba bem, quando eu tenho um sacrifício de um bem de menor valor, né? De menor valor, eu tenho um estado de necessidade, eu tenho um estado de necessidade justificante. Beleza? Teoria é unitária nesse sentido. Para falar a verdade, bem de menor, melhor falando, de igual ou menor valor. Joguei duro agora, menor valor só não, né? Tô fazendo confusão com a diferenciadora, já chamei no perceba, já acertei aqui. Teoria unitária. Veja, sacrifício do bem de igual ou menor valor. Beleza? Aí eu tenho um estado de necessidade justificante. Para a teoria diferenciadora, veja, eu tenho dois tipos de estado de necessidade, né? A Cuiabá jogando duro, a gente tratou disso lá em Cuiabá, né? Veja, para a teoria diferenciadora, se há um sacrifício de um bem, agora sim, de menor valor, o estado de necessidade é justificante. Se há um sacrifício de bem, veja, de igual ou maior valor, o estado de necessidade é exculpante, ou seja, não exclui a ilicitude, sim a culpabilidade. Beleza? Tranquilo. Isso é muito interessante quando eu falo do estado de necessidade, porque, veja, uma casa, né, veja, está pegando fogo e perceba bem, o pai, né, veja, uma escola pegando fogo. Aí o pai de uma das crianças chega nessa escola. Veja que tem 10 crianças, né, que o salvamento, a viabilidade, né, a facilidade de salvar essas 10 crianças, veja, se apresenta de forma clara ali, né? 10 crianças já estavam ali na porta, era só ele puxar e colocar essas crianças para fora. Ele deixa essas crianças e vai buscar o filho dele. Então, veja, ele podendo salvar aquelas crianças ali, né? Veja, ele salva o filho, né? Será que ele poderia salvar as crianças? Salvou o filho, né? Deu para entender? Vamos colocar que esse pai seja um bombeiro, logo para responder pelo resultado morte, como a gente garante, né? Ou é o bombeiro. Entenderam ou não? Já sabe que ele não pode, né? Veja, se negar a enfrentar o perigo. Tá lá. Parágrafo 1º do 24. Não pode alegar esta necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Essa do bombeiro vai ser legal. Aí o pai é um bombeiro e chegou na escola. Aí chegou na escola e tem 10 crianças que ele pode salvar. Cara, jogaram 311 aí, né? Veja, ele deixa essas crianças, né? Ele deixa essas crianças que ele poderia salvar para salvar o filho dele que também estuda na escola. Entenderam? Aí ele salva o filho dele. Veja que o filho dele estava em um local mais distante, mas ele deixou de salvar as crianças ali para salvar o filho dele. Veja, e aí, como pode-se trabalhar isso? Né? Veja, perceba bem. Veja que nessa situação, tá? Ele pode alegar, veja, porque razoabilidade, né, não há. E outra coisa, ele não pode, né, deixar de enfrentar o perigo, ele tem que enfrentar o perigo, essa é a verdade também. Veja, e razoabilidade também não há, ele deixa 10 crianças ali para salvar uma, né? Nem está necessidade, se pudesse ele poderia alegar. Entenderam ou não? Bem, como esse pai ele pode se deixar de receber uma pena, deixar de responder por esse delito? A doutrina aponta que você pode lançar a mão, tá, como uma causa supralegal de exclusão da culpabilidade, a inexigibilidade de conduta adversa. Então, numa situação de júri, né, pode se formar um quesito.
Jurados, veja, né, a sociedade não pode cobrar esse pai uma outra conduta senão essa, salvar o próprio filho. Então era inexigível uma outra conduta. Não é isso? Era inexigível. Né? A sociedade não podia cobrar que esse pai que esse pai, veja, salvasse aquelas 10 crianças, deixar o filho dele morrer. Entenderam ou não? Então, veja, você vai trabalhar na culpabilidade, né? Lançando mão da inexigibilidade de conduta adversa, que constitui uma causa supralegal da culpabilidade, porque não tem previsão legal. E o STJ, num sentido, o STJ, veja, é firme no que se refere à aceitação, tá, da inexigibilidade de conduta adversa como uma causa supralegal de exclusão da culpabilidade. Beleza? Tranquilo? Veja, se, por exemplo, agora vamos dar um outro exemplo. Uma mãe, né, mata, veja, um policial, tá, se encontra fazendo a segurança, né, de um local que está ali pegando fogo. A mãe vai e mata o policial para pegar uma foto de uma criança que se encontra dentro daquele local ali, daquela casa que está pegando fogo. Ela mata o policial para pegar essa foto. Foto do único filho dela. Será que ela pode alegar estado de necessidade? Claro que não. Né? A vida por uma foto, isso foge das raias do razoável. E aí, como é que essa mãe ela pode se furtar aí de receber uma pena, né? Como ela pode deixar de receber uma reprimenda penal? Veja, eu começo a falar de reprovabilidade de conduta. Então você vai trabalhar isso lá na culpabilidade. Entenderam ou não? Seria também uma situação de quesitar, né? De quesitar o júri. Veja, perceba, eu tenho um homicídio, né? Tribunal do júri, quesitar o júri uma tese. Qual tese? Inexigibilidade de conduta adversa. Inexigibilidade de conduta adversa. Né? Ora, como uma causa supralegal de exclusão da culpabilidade. Olha, era inexigível, né? A sociedade não podia cobrar a mãe uma outra conduta. Se o jurado entender, realmente era inexigível. Veja, aí você não vai ter aí a exigibilidade de conduta adversa, né? Porque era inexigível. E veja, e você não vai ter, né, por consequência, a culpabilidade. Ela não irá aí receber uma pena, né? Porque ela não tem culpabilidade por ausência de um elemento, qual seja a exigibilidade contra adversa. Entenderam? Bem, se o jurado entender que não, peraí. Jurado, olha, será que a sociedade poderia exigir dela uma outra conduta? Era a única foto dela, peraí. Pô, mas ela matou por isso? Não, nós jurados dizendo, a gente não entende que seja uma inexigibilidade contra adversa, não. Não. Ela vai receber uma pena. Aí, ó, chama o Alfa Zulu. Chama o Alfa Zulu que agora você vai entender aonde entra o parágrafo 2º. O parágrafo 2º, pega lá o 24, corre lá no 24, que agora você vai entender aonde entra o parágrafo 2º. Pegou no 24? Pegou? Pegou no 24. Por exemplo, eu suscito uma tese de inexigibilidade de conduta adversa como uma causa supralegal no tribunal do júri, uma questão de homicídio, uma situação dessa. O júri entende que não é um caso de inexigibilidade de conduta adversa, ela vai receber uma pena, não vai? Vai, mas a pena dela, ó, vai ser reduzida. Por quê? O parágrafo 2º diz: embora seja razoável exigir o sacrifício do direito ameaçado, ou seja, é razoável, né? Veja, exigir o sacrifício do direito ameaçado, ou seja, era razoável ela deixar aquela foto queimar lá. A pena poderá ser reduzida de 1 a 2 terços, entenderam? Ela vai receber uma pena, mas a pena vai ser reduzida, se o júri entender que não há uma situação de inexigibilidade contra adversa. Se o júri entender que é uma situação de inexigibilidade de conduta adversa, veja, não há que se falar na diminuição da pena, porque ela não vai receber pena, entenderam ou não? Coloca um Alfa Zulu se você entendeu. Que agora eu vou entrar aqui na pedra de toque. Só dei aqui um passeio na legítima defesa, no estado de necessidade, né? É bom quando eu falo... Você está aí na área? Você entendeu ou não? Entendeu? Quando é que eu vou atuar aqui no 25?
no parágrafo 2º, no 24, parágrafo 2º. Bacana, 24, parágrafo 2º. Né? Quando aparentemente eu poderia alegar um estado de necessidade, a tese não cola, mas eu posso ter uma diminuição de pena. Entenderam? Bacana? Isso. Veja, melhor, eu alego um estado de necessidade, né? Veja, só que, ou melhor dizendo, eu alego uma inexigibilidade contra adversa, não é isso? Como uma causa supralegal, a tese não cola, eu vou ter que receber uma pena. Veja, se, por exemplo, se eu recebendo uma pena, veja, é porque o bem que eu sacrifiquei, olha, aqui ele fala, embora seja razoável, exigir sacrifício do direito ameaçado. Ou seja, eu tinha que, né, é razoável que aquela foto queimasse, né, para você, veja, não ter que matar ninguém para salvar aquela foto. Entenderam? Então, aqui você tem a aplicabilidade da causa de munição no artigo 25, parágrafo 2º. Entenderam? Você pode alegar um estado de necessidade, a tese não colou, né? Aí você... Não, então inexigibilidade contra adversa também não cai aqui. Bacana? Me preparo para suas pegadinhas diretamente para Funcado. Beleza. Alfa-Zulu. Peraí, inexigibilidade contra adversa... veja, exclusão da culpabilidade. Aí não colou lá, né? Tô dando uma situação para vocês. Jogou a inexigibilidade contra adversa como causa supralegal para excluir a culpabilidade, só que não colou. Entenderam? Bem, está necessidade e já não conseguiu. Entenderam? Porque primeiro eu vou trabalhar com a antijuridicidade. Não colou a antijuridicidade, eu vou para a culpabilidade. Entenderam? Por que não colou a antijuridicidade? Porque, perceba, o bem que ele sacrificou, uma foto, né? O bem que ele sacrificou, uma foto, perceba bem, é de menor valor. Entenderam? O bem que se sacrificou, uma foto, é de menor valor. Então não há que se falar no estado de necessidade, porque o estado de necessidade é teoria unitária. É justificante. E com o estado de necessidade justificante... O bem sacrificado tem que ser de igual ou maior valor. Entenderam? Então, quando eu sacrifico um bem de menor valor, veja, eu sacrifico um bem para salvar, né, um bem de menor valor, né, que é a foto, eu não posso alegar esta necessidade. Por quê? Porque isso foge da razoabilidade. O critério que nós utilizamos é razoabilidade. Beleza? Tranquilo? Deu para entender? Sacrificando um bem... Deu para entender? Bacana, né? Critério da razoabilidade. Legal? Bacana. Bacana. Legal, né? Deu para entender. Eu só posso alegar esta necessidade, né, se eu sacrificar um bem de igual ou menor valor. Eu não posso sacrificar um bem de maior valor. Matar para pegar a foto. Entenderam? Deu para entender, né? É isso, porque o critério é razoabilidade. Aí não colou a razoabilidade. O agente vai tentar sair aonde? Lá na culpabilidade. Não colou a culpabilidade, vai receber pena. Mas se receber pena, aí o 24 fala, pode ter pena reduzida. Entenderam? Você está entendendo que você vai aplicar o 24, parágrafo 2º, se você não conseguir se safar lá na culpabilidade? Primeiro você vai apresentar uma tese de antijuridicidade. Não colou. Você vai para a culpabilidade, filho. Não deu. Você vai receber pena. Recebi. Aí diminui. Entenderam? Bem, bacana. Vamos na pedra de toque agora. Qual é a pedra de toque? Né? Então, legal, teoria unitária. Veja, sacrifício do bem de igual ou menor valor, legal? De igual ou menor valor, tá? Razoabilidade. Para a teoria diferenciadora, eu falei, veja, eu tenho dois estados de necessidade. Vai ser justificante quando há o sacrifício de bem, de maior valor. Aí ele vai ter vai ser um estado de menor valor, tá?
vai ser justificante. Sacrifício de um bem de menor valor. Se eu sacrificar um bem de igual ou maior valor, o estado de necessidade vai ser exculpante. O estado de necessidade, ele, na teoria diferenciadora, entende que o estado de necessidade, né, ele pode excluir também a culpabilidade. Só que é um estado de necessidade exculpante. Tanto o estado de necessidade pode excluir a ilicitude, que vai ser um estado de necessidade justificante, como também pode excluir a culpabilidade. A teoria diferenciadora entende que o estado de necessidade, veja, ele pode excluir a culpabilidade. Entenderam? Que não é adotada. A teoria diferenciadora é adotada pelo Código Penal Militar. Né? O Código Penal Militar, na verdade, adota as duas. A teoria diferenciadora e a unitária. Bacana? Legal. Bacana, então. Deu para entender? Vamos agora à pedra de toque, então. Vamos à pedra de toque, então. A pedra de toque é o seguinte: é possível alegar estado de necessidade e legítima defesa simultâneo? Simultâneo? Pode-se alegar? Eu posso alegar estado de necessidade e legítima defesa? Um agente, ao mesmo tempo, ele pode estar cobertado por uma estado de necessidade e legítima defesa? Sim ou não? É possível estar de necessidade e legítima defesa simultâneo? Sim ou não? Né? Legítima defesa ou estado de necessidade simultâneos? É possível ou não? É a pergunta que se faz. Acho que sim, mas nunca ouvi falar. E aí? Quem acha que sim, quem acha que não? Falou que não. Vamos lá. Não. Vamos lá. Sim, não. O cara pode estar cobertado por estado de necessidade e legítima defesa. Pode ocorrer o estado de necessidade e legítima defesa simultâneo? Sim, não. Acho que sim, acho que não. Não. Aí, falou não. Sim, não. Posso chamar no perceba? Se você falar que eu posso chamar no perceba, eu vou te explicar com exemplo, que aí você vai entender melhor. Bacana? Posso entrar no Alfa Zulu, então? Para você perguntar, é porque sim. Cadê o... Tá, vamos lá, então. Eu vou te chamar no perceba. Eu começo chamando no perceba porque, veja, né, eu te peguei já na pegadinha. Eu te peguei na pegadinha porque você tem que entender que reciprocidade é uma coisa, né? Quando você está no campo da simultaneidade, é uma outra situação. Reciprocidade é uma coisa. Reciprocidade, né? Recíproco. Não é isso? Né? É um contra o outro, recíproco. Bacana? Eu não posso ter, perceba, uma legítima defesa versus uma legítima defesa real, né? Porque, perceba bem, uma excludente desafia uma situação, né? Uma excludente real desafia, por exemplo, uma legítima defesa real desafia uma agressão injusta. Entendeu? Isso, simultaneidade, isso aí. Você não pode fazer. A simultaneidade é uma outra situação. Será que uma pessoa pode estar num estado de necessidade e legítima defesa ao mesmo tempo? Eu vou te chamar no perceba, porque olha a pedra de toque. Tu vai colocar um Alfa Zulu embaixo depois. Bacana? O mévio, vou te explicar com exemplo, que você gosta de exemplo. Eu te conheço. Não adianta eu usar termo técnico aqui que você entende quando eu dou o exemplo. Aí você começa a fazer aqui, chama no perceba e tal. Né? Você até dorme sonhando isso. Pô, professor, dormiu o professor chamando, não perceba. Você até fala isso na sua casa. Mãe, chama, não perceba. O que é isso? Eu te conheço. Vem aqui que eu vou te chamar, não perceba. Perceba bem. O mévio veio na direção do Tício. E ele sacou uma arma de fogo. O mévio veio na direção do Tício e sacou uma arma de fogo. O Tício, né, na iminência da agressão, olhou para o lado e viu um policial militar armado. Ele viu o policial militar armado e tomou a arma do policial.
subtraiu, né, coisa alheia móvel, subtraiu, não é isso? Tomou a arma do policial ali e realizou o disparo, pá, pá, pá. E veja, o Tício iria atirar no Mévio. Quando ele toma essa arma do policial em relação ao policial, né? Veja, ele está sacrificando o bem para salvar a sua vida. Em relação ao policial, ele está em estado de necessidade. Coloca um Alfa Zulu bacana aí para mim. E em relação... é o Tício Mévio, né? Em relação ao Mévio, ele está em legítima defesa. Então é possível, simultaneamente, o agente se encontrar em estado de necessidade e legítima defesa. Entenderam ou não? Em relação ao policial, está em necessidade, tomou a arma, atirou no Mévio. Em relação ao Mévio, legítima defesa. Entendeu? Então é possível a simultaneidade entre legítima defesa e estado de necessidade. Não faça confusão com a reciprocidade, que é uma outra situação. Entendeu? Reciprocidade aí seria diferente. Entendeu? Então, não cai na sua prova simultaneidade, é possível. Né? Ele está cobertado por duas excludentes ao mesmo tempo. Entenderam? Agora eu vou complicar e você vai colocar mais um Alfa Zulu. Você vai colocar mais um Alfa Zulu, por quê? Porque perceba, na hora que ele sacou a arma de fogo do policial, o policial esboçou uma reação. Esse policial, ele está em legítima defesa, sacou a arma, o policial, né, para defender o seu patrimônio, esboçou uma reação. Qual seja, é isso? Ali ele, né, indo na direção para pegar a arma do policial ali, o policial, né, veja, pegou, o policial esboçou uma reação para defender o seu patrimônio, o seu direito. Esse policial está em legítima defesa. Perceba bem, esse policial está em legítima defesa putativa. Putativa por quê? Porque ele tem uma falsa noção da realidade, ou seja, ele não tem conhecimento da realidade. Qual é a realidade? Na realidade, o Tício está acobertado por uma excludente de licitude, estado de necessidade. Então, quando ele oferece ali uma reação para salvar seu patrimônio, sua arma que está sendo subtraída, ele está em legítima defesa, veja, putativa. Putativa, porque ele não conhece a situação fática. Entenderam ou não? Ele está agindo em erro. Eu não sabia. Para mim, né, aquela agressão era injusta. Mas não é injusta por quê? Porque o cara está cobertado por um estado de necessidade real. Então, aquele policial, legítima defesa putativa. Legítima defesa putativa para o policial. O Tício acobertado pelo estado de necessidade. E legítima defesa simultânea. Então, ó, então vamos lá. Tício, acobertado pela estado de necessidade em relação ao policial. Em relação ao Mévio, legítima defesa. Todos estão na necessidade real, legítima defesa real. Bem, o Mévio não está acobertado pela excludente de licitude, até porque a agressão dele é injusta. E o policial está acobertado por uma legítima defesa putativa. Por quê? É putativo porque ele não conhece a realidade. Qual é a realidade? A realidade é que o Tício está em estado de necessidade. Então, a ação dele não é injusta. Se a ação dele não é injusta, a legítima defesa dele não pode ser real. É putativa. Alfa Zulu. Pará. Eu estou chegando, não estou indo para brincar. Entendeu? Então fica ligado numa questãozinha dessa, né? Fica ligado numa questãozinha dessa, essa derruba meio mundo, né? Para você, né? Viu aí? Como eu primeiro coloquei a situação, né? Primeiro que você já ia confundir a legítima defesa recíproca, não estou falando de reciprocidade em relação às excludentes. Eu falei na questão de simultaneidade. Simultâneo. Né? Um agente está cobertado por duas excludentes ao mesmo tempo, olha a situação, saca a arma do policial ali, né? Pá, olha aí, está em necessidade, se esse policial esboçar uma reação, né? Ele vai esboçar uma reação, opa, tá levando minha arma. Ou seja, o policial perceba que há uma subtração, ele vai agir para defender o seu patrimônio, legítima defesa dele, mas olha, a legítima defesa dele não pode ser real, por quê? Porque o estado de necessidade é real, então dele vai ser putativo. Putativo, por quê? Porque ele está em erro.
Erro por quê? Porque tem uma falsa noção da realidade. Por quê? Porque ele pensa que agressão é injusta quando não é. Coloca um Alfa Zulu. Qual é o Alfa Zulu aí? Nesse teu Zuquiderno. Deixa esse teu Zuquiderno robustecido, né? Bacana. Entenderam ou não? Então, perceba. Cadê minha musiquinha aqui? Né? Essa é boa, né? Essa é boa para cair na prova. Entendeu? Mas aí o que é que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte. Se cair na sua prova, você faz o seguinte. Chama no ouvido e fala assim: Funcab, aqui não. Beleza? E aí você vai começar a raciocinar. Legítima defesa sucessiva, entendi. Legítima defesa putativa, claro que sim. Legítima defesa sucessiva é a legítima defesa real, né? É uma legítima defesa real. Ela é oponível a um excesso, por exemplo. Vai revisar de novo? Então, Mévio vem na frente do Tício, vai sacar a arma. O Tício saca a arma de um policial que está ao lado e atira no Mévio. Tício, legítima defesa em relação ao Mévio. Está necessidade em relação ao policial. Policial, se esboça uma reação, estaria ele na legítima defesa? Putativa, por quê? Porque está necessidade real se apresenta, entendeu? Está necessidade real. Então, para ele vai ser putativo, porque eu não posso ter uma legítima defesa real com está necessidade real, entendeu? Chama aí agora, não percebe? Bom, coraçõezinhos aí. A gente começou aqui, né, falando um pouco da legítima defesa, aí caímos aqui na pegadinha. Pegadinha não, né? Em relação à discussão do conhecimento da situação justificante. Você cresceu, eu te joguei aqui, fiz uma revisão da necessidade, teoria unitária, trama aqui na questão da razoabilidade. Aí depois eu falei sobre a elegibilidade contra adversa como uma causa supralegal de exclusão da culpabilidade. Falei quando é que vai ter aplicação, o 25, parágrafo 2º, né? Por isso que eu te expliquei aqui. Aí quando você entendeu, eu falei, agora vamos fazer o concreto aqui. Aí eu falei, legítima defesa versus a necessidade, né? Legítima defesa está necessidade simultâneas é possível. Aí você já confundiu com recíproco. Aí eu te chamei no perceba, te coloquei de novo, deu o caso. Eu falei, se eu colocar na teoria, eles não vão entender, vem pro caso concreto. Joguei no caso concreto, porra, você falou, por favor, né? Agora sim. Se o policial matar o Mévio, então a legítima defesa dele é putativa. E eu digo, hein? Decorrente de um erro de tipo invencível. Como é que ele vai saber, cara? Agora tem que ver também. Vamos supor que o Mévio fosse pegar a arma do policial, né? Fosse pegar a arma do policial ali. Porque, veja bem, não poderia ter acesso também, né? Poderia ter acesso aí. Bacana? Então, se ele fosse pegar a arma do policial, né? Vamos supor que pegou a arma do policial, o policial pensou que ele fosse atirar nele. Bacana? Bacana, né? Até agora, como foi a questão? Ele quer saber como foi a questão. Acabou, né? 50 minutos essa questão. Minha provinha da Funcab. Vou dar mais uma estudada agora. E agora eu estou entrando na parte especial aqui da provinha da Funcab. Isso aqui é do Rio, sem diversão. Qual que você quer? E o delegado. Essas questões estarão lá no nosso aulão, beleza? A gente não tá indo pra brincar não, pessoal. Faz um trabalho sério demais. Aqui, tô indo lá pra fazer ninguém rir. Tem mais uma? Tem. Rondônia. Filho de delegado, né? Essa aqui é o que você tem que fazer, tá entendendo? Se eu vou dar aula pra você, um aulão, tô revendo as provas anteriores, aí você vai lá igual um bobão, nem olhou as provas. Porra, quebra meu galho. Aí você vai falar assim, professor, adivinha as questões, filho? Se liga. Além de ter lido as obras dos examinadores, né? Que não, né, Nicolite?
Gilabert. Gente boa. Vou embora. Galera, vai no aulão, dinheiro bem investido aí, ó. Pô, tá um preço bacana, né? Gilabert. Gente boa. Ele tem um livrinho, né? Olha os livros que o Gilabert tem. Crimes contra o patrimônio, crime contra a dignidade sexual. Porra, tu acha que o cara vai cobrar o quê, filho? Levanta, porra. Vai ficar estudando fé pública, igual um otário. Porra. É tática, meu irmão. Dominar estelionato, extorsão mediante sequestro. Entendeu? É isso. Crime contra o patrimônio. Bater ali em cima. Roubo, furto. Porra, o cara vai cobrar aquilo ali, parceiro. Não tem. São questões certas que o cara vai cobrar. Entendeu? Apropriação indébita, receptação é ali. Fecha aqui. Não é isso? Violação sexual mediante fraude. Estupro. Entendeu? Aí você tá aí estudando um tipo penal que, pô, o cara tem livro disso, meu irmão. Vou começar a dar bizu pra vocês, né? O cara tem livros. E tem 2. Né? A Nicolite tem um livro de tutela, de cautelares, melhor dizendo. Adora cautelares. Tem um livrinho verde ali, já li 2 vezes. Entenderam? www.adelante.net.br. Fecha com a gente lá, pessoal. Está fazendo um trabalho maneiro aqui, as questões. Bacana. Agora eu vou descansar, estudei muito hoje. Gostaram dessa aí? Quem gostou dessa questão? Quem gostou dessa questãozinha que eu dei aí? Simultâneo, né? Dica boa, só faltou um pouco. Não entendi. Adorei, obrigado, Bruno. É isso aí. Faltou a de erro de tipo? Mas eu tratei aqui. Falei um pouco do erro, não falei? Falei sim. Galera da Bahia, gostou? Aí amanhã você vai pegar teu colega que estuda contigo. Aí, chega aí. É possível estar necessidade de uma defesa simultânea? Você vai perguntar, né? Aí ele, não tô falando reciprocidade não, irmão. Senta aí, tá fazendo confusão. Vou te chamar no perceba. Ele falou, pô. Aí você dá a questão. Valendo lanche ali da biblioteca. Não, senta aí, que eu vou te dar uma pedra de toque. Aí, ó, pode fazer isso não, pessoal. Tem que passar a informação. Ser humilde, ajudar as pessoas, entendeu? O aulão Goiânia, fecha com a gente, né? Professor Bernardo Gonçalves, Josiane Minardi, André Santa Cruz, eu sou mais fraco. Ailton Zucchi, professor Marco Montes, professor Cristiano Gonzaga. O aulão é nosso. A gente vai, né? Pessoal, e eu sou especialista. Não, agora do CESP, né? A FUNCAB eu tô batendo firme. Agora o CESP eu sou especialista, por favor. Não, o CESP não adianta. Eu vou fazer a revisão de 2013 e 2016. Toda a revisão, não só da minha parte extravagante, como também de parte de crime contra o patrimônio, que eu criei uma matéria lá. Sabe qual a matéria? Jurisprudência. 1 hora de jurisprudência comigo. Eu criei lá. O bom de fazer o aulão é que você cria, porque, né? Falei, não, isso aqui é minha. O aulão Aí eu criei uma matéria, jurisprudência. Tem que ter 1 hora de jurisprudência. Paulada, pá. André Santa Cruz vem pro Pará? Não, ele não vai poder ir pro Pará, mas a gente vai ter a professora... A professora Tatiana Scarello. Ela arrebentou agora direito empresarial, título de crédito, sociedade. Ela domina muito, e é isso que vai cair. Fica viajando não. Empresarial, né? Pá. Ela vai bater lá. Valeu? Pessoal, vamos correr lá no aulão Goiânia. Poucas vagas, tá? De 7 às 19.
Vai ter que ser. Sabe por quê? Sabe por quê, pessoal? Deixa eu falar agora aqui, pra gente fechar. Valeu, musiquinha. Pessoal, o que aconteceu? Eu coloquei uma aula específica de direito eleitoral. 40 minutos, 35, 40 minutos de direito eleitoral. Tem um examinador no CESP, o cara ama direito eleitoral. Ama direito eleitoral. Cobra diversas questões. No Recife, o cara me meteu 9 questões de direito eleitoral. Eu não posso perder essas questões aqui. Eu já falei com o professor de eleitoral, meu irmão. Porra, meu irmão, se vira aí, faz revisão nessas provas todas do CERP, igual a gente trabalha aqui, vê, sabe, eu quero pelo menos, meu irmão, eu quero acertar metade com meus alunos. Eu não posso perder 9 questões. Ele falou, não, mas eu já sei mais ou menos o que é que pode pedir. Eu falei, não, então bate em cima. Não, deixa comigo, me dá 40 minutos? Eu falei, não, beleza. E eu coloquei, né, tem pessoas que não estão colocando eleitoral, a gente vai colocar, porque é pra jogar duro, bicho. Não é jogar duro, eu não posso perder 9. Não vou para Goiás, desculpa, vou passar aqui no Pará. Ah, quer dizer que você passa no concurso do Pará? Enquanto não tomou posse. Aí se você passando, quer dizer que enquanto tá aguardando tomar posse, você não faz mais concurso não, né? Não é mais humilde não, né? Filho, você tem que fazer concurso até colocar o distintivo. Entendeu? Você não sabe o dia de amanhã. Passei no concurso, não, colocou o distintivo no cinto? Na cintura não, então você tem que continuar na humildade. Vai lá fazer outros concursos, abriu para delegado, tem que fazer assim. Você é PM, eu não sou PM, sou apenas um colaborador. Legal? Então, ele perguntou se eu sou Papa Mike. Eu não sou Papa Mike, eu sou apenas um colaborador. Entenderam ou não? Então tem que ser nesse sentido aí. Transmito o aulão aqui aonde? No Periscope? Rapaz, de 7 da manhã às 19 da... Pô, pessoal, vocês também me matam. Como é que eu vou fazer transmissão em Periscope de um aulão desse? Periscope não aguenta não. Primeira batidona ele já vai pedir arrego, entendeu? Bacana. Como é que eu vou chamar um perceba de 7 da manhã às 19 no Periscope? O que significa ser um colaborador? Significa ser um colaborador é o seguinte: um colaborador, ele adota a seguinte teoria: só sabe como é a dor aquele que já teve a mesma ferida, entendeu ou não? Isso é um colaborador. Você já esteve aí do outro lado, você chegava cansado do trabalho e você queria uma motivação para estudar, só que não tinha Periscope, entendeu? E aí você tinha que buscar motivação em Deus. Veja, hoje eu tenho um Periscope, o aluno ele até chega cansado do trabalho, mas ele fala assim, poxa, eu tô cansado pra caramba, mas o telefone tocou aqui, pelo menos uma dica eu vou pegar. Aí ele vem aqui, eu jogo duro, aí ele sai da live, sai até animado, até consegue ler um capítulo de uma doutrina, entendeu? Que ele, porra, essa foi boa e tal, vou dar agora uma revisãozinha aqui. Quando vai ver, ele estudou 2 horinhas, né? Que às vezes, pessoal, a pessoa necessita de um empurrão, né? De ter alguém ali, pô, sabe? Dar um ânimo, né? É isso, a gente tá isso. Então colabora isso aí. Mas qual é a sua profissão? Qual é a sua profissão? Pô, eu sou colaborador. Vamos embora. Tem profissão. E quem tá no plantão jogando duro? Sou colaborador. Vou embora. Vamos embora. Pessoal, senta pra estudar agora. Isso, valeu. Vamos embora. Jogando duro. Ó, vai lá na minha aula, beleza? O colega que entrou aí, vai acompanhando aqui as nossas aulas, beleza? Aí nas aulas, depois, de repente, vou fazer o seguinte. Você vai acompanhando as aulas aí, vai tentando descobrir qual é a minha profissão. Você deve descobrir assim, e aí tu vai ficar sabendo. Vamos lá. Sou Adelante Focado. Jogando muito duro. Minha profissão, apenas um colaborador. Tchau, tchau.